Olá, tudo bem com você? Aqui é Ana Cláudia Machado Silva, da Academia de Radiologia. E aí, como prometido, eu vou trazer aqui mais conteúdos utilizando lá a ferramenta dos mapas mentais. Hoje eu vou falar sobre grandezas de unidades da eletricidade que são utilizadas na radiologia e exatamente o porquê é tão importante aprender sobre elas. Se você não está inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve e também não deixe de compartilhar com seus amigos. Então vem comigo que eu vou te mostrar aí a importância. E tem uma coisa que me perguntaram, se nesses mapas mentais eu posso escrever, posso colocar definição. E eu vou mostrar para vocês que a gente pode sim, de uma maneira bem sucinta, para que ele não fique muito grande, muito poluído em relação a texto, e que ele fique de uma forma enxuta para que você tenha uma visão total daquele conteúdo que você está estudando. Então hoje eu separei aqui os principais tópicos, a gente aproveita para aprender a usar a ferramenta e também a gente aproveita para estudar e aprender um pouco mais. Então aqui nós vamos ter grandezas, como a gente falou, as grandezas e unidades da eletricidade que aí são usadas na radiologia. E eu separei esses tópicos aí que são tão importantes, que é a corrente elétrica, a tensão elétrica, campo magnético, potência elétrica e carga elétrica. Então esses são tópicos da eletricidade. Então lembra, eu tenho o assunto principal. Então meu assunto são as grandezas e unidades. E aí eu vou ter lá os meus tópicos principais. Então são esses que a gente pode colorir, deixar de uma cor, para ajudar aí o nosso cérebro a associar aquele conteúdo, aquelas cores ao assunto que eu estou estudando. Então vamos ver o primeiro aí. Então eu vou dar uma movimentada aqui para a gente melhorar aqui para a visualização. Então vamos abrir agora os tópicos, os subtópicos da corrente elétrica. Então veja aqui como é que eu montei. Coloquei a definição. O que é uma corrente elétrica? É um movimento ordenado de cargas no meio condutor, né? No fio condutor, por exemplo. Então eu tenho que lembrar que é um movimento ordenado de cargas. O que mais eu tenho sobre corrente elétrica? Então veja aqui que eu tenho a unidade de medida dessa corrente elétrica, que é o ampere, representado aí pela letra A. O que mais que eu posso anotar? O que mais que eu posso ter aí em relação à corrente elétrica? Então, eu tenho mais um subtópico aqui. Olha que interessante. A corrente elétrica, ela é utilizada na produção de raio-x, né? A gente deve lembrar que a unidade lá para a produção de raio-x é o miliampere, é o nosso MA. E aí está relacionado ao funcionamento de qualquer equipamento, desde o equipamento de raio-x a qualquer equipamento nas nossas casas, no qual passa uma corrente, um fluxo de elétrons para fazer com que aquele equipamento funcione. E aqui tem mais uma questãozinha que é justamente a unidade, ou seja, a unidade de medida, a grandeza que a gente utiliza na produção de raio-x, que é o miliampere. Então veja que com isso eu tive uma visão geral e a importância aí da corrente elétrica. Vamos lá então para a tensão elétrica. Então a tensão elétrica, então o que ela faz? Ela coloca as cargas elétricas, ou seja, os elétrons em movimento. Então quando a gente pensa em tensão, lembre em casa, né, do nosso 110 volts, do 220 volts, é isso que é tensão elétrica. Então, o que mais que nós podemos ter sobre a tensão elétrica? A unidade, como eu falei, volts, representado aí pelo V maiúsculo. Então, essa é a unidade de medida da tensão elétrica. O que mais que a gente pode ter? De novo, essa grandeza é utilizada para quê? Para produção de raio-x. E também está relacionado à questão do funcionamento dos equipamentos. E quando a gente fala na produção aqui de raio-x, eu posso acrescentar aqui, ó, eu posso acrescentar o que a gente já conhece, que é o kV. Porque é exatamente o kV que eu vou precisar para produzir o raio-x. Aí, se eu quero colorir isso aqui, deixa eu mostrar para você. Então, aqui eu venho e abro aqui e vou utilizar lá a cor, acho que é essa aqui, né? E vou lá e coloco naquela determinada cor que eu quero para destacar aquele conteúdo. Então, tá aqui, a gente fez aí um resumo da grandeza tensão elétrica.
Vamos para a próxima. A próxima é campo magnético. Então, o que a gente pode saber lá, colocar de anotação sobre campo? Deixa eu fechar aqui. Campo magnético. Então, eu coloquei a definição. O que é um campo magnético? É uma região ao redor de um ímã, ou mesmo de um fio condutor no qual passa a corrente. Isso é um campo magnético. Quando eu tenho um ímã, ao redor desse ímã, eu tenho esse campo magnético. Ou mesmo quando eu tenho um fluxo de corrente passando por um fio, eu tenho lá também um campo magnético, né? O fluxo de carga produz também um campo magnético. O que mais que a gente pode ter sobre campo magnético? Olha lá, as unidades. Unidade é o Tesla, representado pela letra T maiúsculo, ou Gauss. Eu tenho duas unidades. O Tesla é a unidade do Sistema Internacional e o Gauss é a unidade do sistema CGS. E aí, qual é a aplicação de campo magnético? Ressonância magnética, né? O mais importante daqui é a gente entender que todo esse conceito, ele tem uma importância para a radiologia. E quando a gente fala em campo magnético, a importância de aprender sobre ele é na ressonância magnética. A maior aplicação é na ressonância magnética. E aí, vamos lá, então, para o outro lado. Então, vamos lá para as outras duas grandezas. Então, vamos aqui, carga elétrica. Então, o que a gente pode colocar aqui das cargas elétricas? Então, deixa eu fechar aqui. Então, a carga elétrica ela é em função da quantidade de elétrons e prótons que um corpo possui. Quando a gente fala aí da quantidade de cargas elétricas, a gente está falando da quantidade de cargas negativas ou da quantidade de cargas positivas. Qual outro ponto que a gente pode trazer aí das cargas elétricas? Como a gente mede carga elétrica num determinado corpo? A unidade é o Coulomb. Você está vendo aí que é o C maiúsculo. E também está relacionado à produção de raio-x. Por quê? Porque quando a gente fala na quantidade de elétrons que sai do filamento e colide no alvo, a gente está falando em carga elétrica, né? Os elétrons são cargas elétricas. Então, também a carga elétrica é importante na produção de raio-x. E por fim, a gente tem lá a potência elétrica. Então, na potência, deixa eu fechar aqui, eu coloquei a definição, que é o trabalho gasto para movimentar as cargas. Então, significa que todo equipamento tem uma potência elétrica. Não só os equipamentos de raio-x, não só tomografia, não só mamografia, mas todos os equipamentos que a gente tem em casa, eles têm uma potência elétrica. Inclusive, isso está diretamente relacionado ao consumo que esses equipamentos têm. O consumo de energia elétrica é uma relação direta da potência daquele equipamento e o tempo de uso. Então, quanto maior for o tempo que eu usar um determinado aparelho, um determinado equipamento, maior é a energia elétrica que ele vai consumir. Então, isso está diretamente relacionado ao meu consumo, ou seja, quanto eu vou pagar de energia elétrica. E aí, o que mais que a gente pode ter de potência? Então, a unidade é o watts. Então, você pode ver que qualquer equipamento lá na sua casa vai ter uma potência em watts, né? Por exemplo, o chuveiro tem lá entre 4.200 watts a 7.500 watts, os chuveiros maiores. Assim como qualquer outro equipamento vai ter lá a sua potência elétrica. Bom, e aí, qual é a aplicação disso, né? Como a gente falou, o funcionamento dos equipamentos. Então, o equipamento de raio-x, o equipamento de tomografia, mamografia, todos eles vão ter uma potência, que é o quanto de energia elétrica eles vão consumir por tempo ligados. Então, veja o quanto é importante essa questão de sintetizar. Eu vou fechar tudo aqui para a gente ver de novo o nosso mapa geral, para a gente finalizar aqui e você ver os principais conceitos. Então, perceba que com o assunto principal eu trouxe vários tópicos e a gente fez aqui um apanhado geral desses tópicos utilizando essa ferramenta. Então, espero que isso tenha te ajudado a relembrar esses conceitos, entender a importância da eletricidade para a radiologia e, ao mesmo tempo, entender como é que a gente pode montar um mapa mental de qualquer assunto, principalmente física. Se você gostou desse vídeo, deixe lá o seu joinha, compartilha com seus amigos. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!